Olá, corretor, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da RC for Você. Esse podcast que fala de corretor para corretor, fala da carreira, fala dos desafios e, mais importante, que traz conhecimento para que você aprofunde as técnicas, aprofunde sobre vendas e sobre seguro de responsabilidade civil, para que você consiga melhorar ainda mais a sua carteira. Nós estamos aqui com Fábio Alves e Márcio Gomes, que são cofundadores da RC for Você e são corretores há muitos anos. Márcio, Fábio, sejam muito bem-vindos ao podcast. Obrigado, Diogo. Obrigado aí pela oportunidade. Primeiro podcast aí da RC for Você, que vai ser um sucesso, um bate-papo bem tranquilo aqui com o corretor para poder passar aí todo o conhecimento e todo o know-how que a gente tem no mercado e também um produto aí que é o RC Profissional que está aí caminhando muito fortemente aí no mercado de seguro. Boa, seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, boa tarde a todos. Agradecer pela oportunidade, tenho certeza que vai ser um bate-papo, né? Uma troca, uma interação muito importante, porque tem muitas informações relevantes para serem passadas pelo corretor, ainda mais nesse momento, né, de alteração do novo marco legal, um marco, né, muito importante aí para o corretor e para o mercado segurador, e eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito transmitindo conhecimento para os nossos parceiros. Perfeito. Espero não fazer perguntas muito rasas, os corretores que me perdoem, mas meu objetivo aqui é realmente extrair esse conteúdo para que a gente consiga levar um conhecimento técnico, em alguns momentos conhecimento de vendas. Acho que é importante o corretor entender que o nosso objetivo aqui, óbvio, é falar de responsabilidade civil profissional, mas também falar da carreira de corretor para corretor e entender esses desafios, que é uma carreira realmente de muitos nãos para poucos sims. Exatamente. E que no final o resultado é positivo. Vou começar pelo Fábio. Fábio, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, assim, bem breve, como é que você entrou nesse mercado, para depois a gente entrar na responsabilidade civil especificamente. Perfeito. Bem, meu nome é Fábio Alves, eu tenho 45 anos, sou casado com a Tatiana há 19 anos, sou pai da Maria Eduarda, de 15, sou formado na área de tecnologia, atuei muitos anos com banco de dados, gerenciamento de projetos, e eu conheci o mercado de seguros com 30 anos, né, me tornando primeiro cliente de uma grande seguradora, que opera com seguro de vida aqui no Brasil já há mais de 25 anos, e depois aos 31 anos fazendo, né, uma primeira troca de carreira, né, fazendo essa primeira mudança aí de carreira, me tornei, né, Life Planner da Prudential do Brasil, atuei na companhia por mais ou menos 5 anos, e foi assim muito enriquecedor, né? Eu não conhecia nada do mercado de seguros, não conhecia nada sobre planejamento financeiro, infelizmente não tive planejamento financeiro dentro da minha casa, não tive planejamento financeiro na escola, então tudo que eu aprendi realmente foi com a vida e muito nesses 5 anos que eu estive nessa companhia. Aos 35 anos eu optei por sair da companhia e abrir a minha corretora para atuar, além do vida, também com outros produtos que faziam parte do planejamento financeiro, como consórcio, saúde, previdência privada, né? E foi assim que a minha carreira iniciou no mercado segurador. Então, 5 anos nessa grande companhia. Me tornei membro do MDRT. O MDRT é uma associação que congrega corretores do mundo inteiro, grandes corretores que têm aí majoritariamente sua produção no seguro de vida. Inclusive, esse ano eu faço parte do MDRT Brasil, né? Sou um dos MCCs, né, que ajudam aí a difundir informação sobre essa organização, sobre a cultura do planejamento financeiro e a distribuição do seguro de vida. E eu, aos 35 anos, saindo dessa companhia, montei a minha corretora e 1 ano após a abertura da Monte Verde Corretora de Seguros, eu fui convidado pela Mafre, né, por uma grande companhia, a montar um modelo de plataforma de distribuição de seguro de vida. A Mafre possuía um produto chamado Bien Vivir e era um produto muito bom, um produto que tinha uma aceitação muito importante, né, no mercado, e ela não tinha ali um canal de distribuição tão ativo. Então eu fui convidado pela companhia para montar uma estrutura de plataforma onde eu era responsável pelo treinamento e pela capacitação de outros corretores de seguros. Então eu entrava com o meu know-how, com a minha disponibilidade de tempo,
apoiando esses corretores a distribuir o produto para a sua carteira de clientes. Geralmente corretores que trabalham com automóvel, com o próprio saúde, com consórcio, até mesmo com vida, nesse modelo do produto Bien Vivir. E eu permaneci, né, com essa operação até 2018, né, quando eu me tornei sócio do Nando Saad, do João Paulo Botec, né, na MV Magneto, que é essa plataforma de seguro de vida, para ampliar a nossa distribuição atuando com outras seguradoras. Então, nesse momento, em 2018, nós começamos a atuar com outras companhias nacionais, como Icatu, MAG, a própria Centauro, Sul América, Unimed, né, ampliando ali o portfólio para o corretor de seguros. E foi em um desses treinamentos, né, em uma dessas reuniões, que em 2018 eu conheci o Márcio, a época sócio, né, de uma corretora chamada Crediplan. E o Márcio, ele tinha ali o desafio de distribuir esse produto para a sua base de clientes. Então, nós começamos ali um relacionamento primeiro de parceria, né? E aí a gente foi se aproximando cada vez mais, até que em 2020 nós sentamos realmente, né? Depois de várias provocações do Márcio, sobre o seguro de responsabilidade civil, sobre o garantia, sobre os produtos de linhas financeiras, né? A gente sentou ali para falar um pouquinho mais desse projeto, que a gente vai falar daqui a pouco, mas agora eu vou deixar o Márcio se apresentar também e falar um pouquinho da história dele. E antes, Márcio, desculpa, um ponto interessante é que eu vejo que, depois a gente vai entrar nesses detalhes, mas eu vejo que a carreira do corretor normalmente ela começa de forma muito similar, né? Não existe uma preparação para o corretor entrar no mercado. Normalmente a pessoa entra e vai entendendo como funciona no andar da carruagem, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto importante da gente tocar depois, mas por favor, Márcio, se apresente. Já que você foi o provocador da relação, né? Eu até me assustei, porque geralmente o Fábio faz a minha apresentação e hoje ele vai ficar devendo, mas apresentando aí para o corretor aí que é nosso parceiro, que vai ser o nosso parceiro aí da RC For Você. Eu sou o Márcio Gomes, profissional da área do seguro há mais de 20 anos aí. Então, minha trajetória começou como arquivista em uma grande corretora, um mega broker do mercado nacional. E nessa carreira aí eu fui me apaixonando pelo seguro, fui me apaixonando pela essa área de atuação. Como você colocou agora há pouco, o corretor ele entra no ramo, a pessoa entra no ramo de seguros e depois vai se apaixonando e vai se aprimorando aí no ramo do seguro, porque é uma carreira muito promissora, né? Ela é tão promissora aí como qualquer outra carreira que a gente possa desenvolver aí na nossa vida, tá? Mas a minha trajetória passou por grandes brokers aí, trazendo esse conhecimento, esse know-how aí de alguns seguros que eu trago hoje até mesmo para a RC For Você. E o principal, o RC profissional e o RC, a carteira toda de RC, porque é uma carteira que eu me apaixonei quando eu estava atuando ainda nessas grandes corretoras. Então, eu passei para o Interbrook, que é um grande grupo aí de corretoras, que hoje foi vendido para a Gallagher, passei pela APR, passei pela Galcor, são megas brokers aí do mercado nacional, que todo mundo tem o conhecimento aí também. Nessa minha trajetória com o seguro, eu fui me desafiando, como eu falei, eu comecei como arquivista aí nessa grande corretora e fui me desafiando passando pelas áreas de sinistro, e aí sinistro de automóvel, sinistro de ramos alimentares, depois sinistro de transporte, e com isso é o que eu falo muitas das vezes, eu aprendi o risco de forma ao contrário, ou seja, da negativa para o seguro. E isso traz uma bagagem porque você consegue identificar quando o corretor parceiro traz aquela demanda onde ele pode estar vulnerável com determinada condição ou qual é a melhor seguradora ou qual é a melhor opção para ele, para aquele nicho de que ele está trazendo da cotação. Nessa minha trajetória, como eu falei, fui me desafiando, passei para a área de sinistro, depois me desafiei mais ainda, fui para a área de transporte, ou seja, subscrição de transporte, depois fui buscando mais ainda, porque eu acho que a pessoa precisa se desafiar e buscar o autoconhecimento também e a melhor oportunidade que ele possa ter na vida dele, e aí passei para a área comercial. Na área comercial, também nesse desafio, comecei a atender os programas mundiais, ou seja, os seguros de Johnson & Johnson, a Genomoto, Piau Legrand, e aí a gente tem uma bagagem, um know-how totalmente diferente, porque a gente passa a conhecer também o mercado internacional. E nesse mercado internacional,
todo mundo aqui precisa também do RC. Ou seja, a gente recebia o programa mundial, tinha que fazer a alocação aqui no mercado, já para levar pronto aqui para as empresas locais, né? Nesse intervalo, eu fui cada vez mais me apaixonando pela o RC aí, e como eu comecei a enxergar o RC, a carteira de RC, eu enxerguei que existia um mercado que era o RC profissional. E isso ficou na minha cabeça. E eu, alimentando essa ideia... Daí nasceu a faísca, já né? Começou a chama, né? Aquela brasa pequenininha lá. E aí eu falei, esse mercado ele vai ser um mercado muito promissor, não agora, mas daqui a determinado tempo, porque o mercado de profissionais liberais só cresce. Então, a gente tem aí médicos, muito mais médicos aí do que propriamente pacientes aí no mercado aí para atendimento, né? A proporção aí. E isso foi com que eu dei o primeiro start no RC profissional. Comecei a atender alguns parceiros aí a respeito de colocação de risco, ainda meio que de forma tímida, mas depois aí eu vi que esse mercado ele ia expandir e aí eu tinha uma oportunidade. Nesse intervalo, como o Fábio colocou, num dos treinamentos que eu estava ainda na outra corretora, eu participei do treinamento dele do Vida, para entender um pouquinho também do mercado de vida, porque a gente tinha público para essa demanda. E aí eu fiz a provocação para ele. Ok, Fábio, você está me falando aqui que o seguro de vida vai blindar esse seu cliente, mas e essa janela que está aberta aqui quando ele é um profissional liberal? Como que a gente pode fechar essa janela? E aí eu mostrei para ele que existia ainda um mercado onde a gente conseguia penetrar e fazer a blindagem totalmente desse cliente, que era o seguro de RC profissional. Ele vai atuar com médico, com advogado, com arquiteto, engenheiro, todos eles precisam de uma apólice de seguro de RC profissional. Deixa eu te interromper. Sim, claro. Para eu chegar na questão técnica, porque assim, você com certeza é um dos caras que mais entendem de seguro de responsabilidade civil profissional no Brasil. Isso é um fato. Não digo. Só que eu preciso fazer uma trajetória aqui, porque muitos corretores que estão nos ouvindo, nos assistindo, talvez estão no início da carreira. Sim. Talvez ainda não entendam exatamente o que é o RC profissional. E eu preciso fazer esse passo aqui de contar um pouquinho dessa história lá do início para a gente conseguir, enfim, juntar os pontos. Sim. Eu queria entender, ouvir de vocês dois, mas primeiro você, Márcio. O principal aprendizado que você teve no início. Eu queria que você fizesse esse exercício de voltar lá no início, quando você começou a atuar como corretor de seguros. Cara, o que você viu assim, primeiro aprendizado que foi um aprendizado de ouro para você naquele momento e que você levou para o resto da sua carreira e até hoje você aplica? Sim, é uma técnica de venda? Eu vou ser eternamente grato para uma pessoa que me colocou nesse mercado, que é o Mário Tomoyosi, que foi meu primeiro diretor e foi a pessoa que me deu toda a oportunidade na minha carreira como corretor de seguros. Então, todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi na escola dos seguros foi graças ao Mário Tomoyosi. O Mário Tomoyosi, ele era da escola tradicional. Ele fala, cara, você quer aprender sobre um produto? Comece lendo as condições gerais dele, entenda um pouquinho como funciona a parte de sinistro, porque vender o seguro depois vai ficar muito mais fácil, porque você está aprendendo onde pode ter as brechas que vai dar a negativa de um eventual sinistro. Então, a dica que eu dou para esse corretor que está iniciando é que tenha curiosidade, não só receba a proposta de uma determinada seguradora e repasse isso ao seu cliente. Entenda o risco do seu cliente, entenda qual é as opções que tem no mercado e onde pode estar aquele cliente vulnerável a uma determinada seguradora e fale sempre isso ao seu cliente. Deixa bem claro que aquela venda tem que ser de forma consultiva, demonstrando para ele que, se você escolher a seguradora X, que ela é mais barata, você tem aqui uma possibilidade de não ter uma cobertura que talvez você precise aí num eventual sinistro. Então, esse é o aprendizado que o seu Mário colocou para mim e que ele falou, sempre leve o melhor ao cliente. O cliente, quando ele busca você, ele está buscando você como um consultor de seguros. E desde lá de trás, a gente está falando aí mais ou menos de 2020, 2018, lá para trás, ele falava assim,
não seja corretor de seguro. Por quê? Ele já era uma pessoa muito velha de mercado, mas ele falou, não seja o corretor de seguro, seja um consultor de seguro, porque na consultoria você vai ter valor pela sua mão de obra que você está entregando ao seu cliente. Isso, imagino, deve construir uma relação de longo prazo, né? Sim, isso certamente, quando você realmente faz a consultoria e leva aquilo que o cliente está buscando, ao invés de você somente ir lá e entregar qualquer proposta, o cliente dá valor e ele cria um vínculo com você. E tem clientes aí que eu carrego muitas das vezes que eu fiz uma consultoria lá atrás e que ainda é o meu cliente na minha carteira ainda. Perfeito, gostei. E você, Fábio, me conta de um aprendizado de início de carreira ali que você guarda até hoje. Imagino que você deve lembrar talvez toda semana. Me conta um principal aí. Bem, além do que o Márcio já colocou, eu diria, Diogo, que a gente tem que olhar muito para 2 pontos. Primeiro, tecnologia, e segundo, apoio, seja de uma assessoria, seja de uma plataforma, né, ou apoio das seguradoras com relação ao treinamento. A minha escola, né, de formação, a escola do Vida, fez com que eu treinasse muito. Condições gerais, apresentação do produto, conhecendo os meus concorrentes, conhecendo os pontos fracos e os pontos a melhorar dos concorrentes e cada vez mais me capacitando no meu produto. Quando eu comecei a ouvir falar sobre o seguro de responsabilidade civil, eu comecei a refletir, caramba, mas como existe um médico que vai fazer uma cirurgia e não tem um RC? Como tem um advogado tributarista, um contador, um dentista que sai de casa todos os dias para lidar ali com informações, dados super relevantes ou com vidas, né, seja vidas humanas ou de pets, né, e não tem um seguro de responsabilidade civil? É uma vulnerabilidade muito grande. Muitos processos acontecem e os clientes são acionados não porque eles erraram, mas porque o cliente acha que o profissional errou e entra numa aventura jurídica. E mesmo ele sendo inocente, ele tem ali um custo de defesa, ele tem que arcar com vários custos que, se ele não estiver preparado financeiramente, ele vai ter um baque. E então, como a minha formação no Vida me ensinou a fazer esse planejamento e mostrar que as intempéries, né, os imprevistos acontecem, o RC veio realmente para poder ajudar nessa blindagem. Então, não adianta aquele cliente ter um assessor de investimentos maravilhoso, ter um belo projeto de seguro, um belo projeto de investimento, se ele tem uma carreira que ele está exposto e ele não tem essa blindagem. Então, quando o Márcio começou a me falar sobre o seguro de responsabilidade civil, começou a me mostrar alguns exemplos de processos, quando eu comecei a atuar junto com ele ali, ainda antes da RC For Você, né, na distribuição do RC, falei assim, cara, isso daqui é um oceano azul que ninguém está olhando. Isso era 2019 e a gente tinha uma penetração muito pequena. Hoje a penetração é muito pequena, mas nós tínhamos em 2019 uma penetração muito pequena do RC. E o corretor ele não falava desse produto. Ele falava do automóvel, ele falava do residencial, do vida, do previdência, mas o RC ele não falava. Eram poucos corretores no Brasil que nós tínhamos falando sobre o RC. Então eu não tenho nenhum caso marcante, né, do seguro de responsabilidade civil, mas eu tenho essa memória que, no momento que eu fui apresentado da forma correta, eu vislumbrei um potencial muito grande de distribuição. E eu tenho um veio empreendedor, né? Assim, nós temos algumas empresas, né? Alguns negócios, tanto no terceiro setor, como na parte realmente de seguros, tecnologia, e eu pensei que ali eu poderia ter mais uma oportunidade, não só de criar uma empresa bem-sucedida, mas também de levar para o mercado, levar para o cliente final algo que ele realmente precise, né? A pior coisa que eu acho que você pode ter ali como corretor é ter que fazer a oferta de um produto que você não acredita ou que é um produto que não é bom para o seu cliente. E o RC, ele é um produto de muito valor. Ele, infelizmente, ainda é pouco explorado, né? Então a gente tem um trabalho árduo aí por esses próximos anos para aumentar o volume de distribuição, o volume de oferta, a explicação realmente para o cliente da forma correta, né, do que ele protege. Não é vender a cobertura, mas é falar de tudo que ele pode proteger e apoiar no planejamento daquela família ou daquela empresa. Perfeito. E aí eu queria abordar nesse ponto, queria entender a definição técnica do seguro de responsabilidade civil profissional.
porque assim, pode gerar uma certa dificuldade de interpretação. Queria entender assim, tecnicamente, o seguro de responsabilidade civil profissional, ele faz o quê? Ele blinda o quê no patrimônio, na carreira? Qual que é o objetivo desse seguro? Assim, para a gente ficar na mesma página. Perfeito. Eu vou falar a parte soft e a parte hard eu vou deixar para o meu sócio, que além de corretor, é um advogado muito bem sucedido. Você vai falar porque você já tem o conhecimento e eu só vou fazer aqui o complemento aqui, mas pode seguir. Legal. Basicamente, o seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro, né, que protege o segurado, seja médico, dentista, advogado, né, o profissional liberal. Hoje são mais de 40 profissões que podem, né, ter o seguro de responsabilidade civil contra acionamentos, né, contra processos que ele venha receber ao longo da sua carreira. Né? Esse profissional ele pode receber um processo porque ele cometeu algum erro, né, por imperícia, imprudência ou negligência. Ele pode realmente ter cometido esse erro e aquele paciente, aquele cliente se sentiu lesado e ingressou com uma ação contra ele. No momento em que o cliente, né, ele recebe essa ação, o seguro já começa a proteção do seguro já se inicia, porque ele já pode ter ali a contratação de um advogado, né, de um escritório de advocacia especializado naquela área para fazer a sua defesa, custos com relação à perícia, deslocamento, cobertura de direito de imagem. Então, são em média 35, 40 coberturas que o seguro de responsabilidade civil oferece, né, para blindar aquele cliente. Então, basicamente, o que ele agrega na vida daquele profissional é todo o suporte financeiro para arcar com os custos de defesa e, se processado, também, né, com o pagamento da indenização, obviamente. Por isso, nos nossos treinamentos, por isso, nos nossos bate-papos, nós falamos sempre sobre a oferta de um capital segurado adequado, né? Não é simplesmente ofertar um capital de R$100 mil para aquele cliente, porque muitas vezes isso não vai ser suficiente nem para o custo de defesa, mas é fazer uma anamnese, né? Fazer uma análise realmente de se ele é um médico, por exemplo, qual é a área de atuação, quais são os hospitais que ele atende, rede pública ou privada, quantos pacientes ele atende por ano, faz cirurgia. Então, tudo isso é importante para estimar um capital segurado, para que ele realmente possa falar, né, com orgulho que ele possui um seguro de responsabilidade civil e que, se necessário, ele vai ter a cobertura devida. Tá? Então, acho que de uma forma mais simples e mais tranquila, isso é a definição do RC. Diogo, se eu soubesse que ele ia dar essa resposta toda, eu não teria nem vindo. Eu não precisava nem eu estar aqui. O Fábio mandou muito bem aí na resposta, aí, de forma sucinta, conforme ele mesmo colocou, mas o RC realmente hoje ele é um dos produtos e um dos seguros que o profissional liberal ele não pode deixar de ter essa pólice. Porque, conforme o Fábio colocou mesmo que o médico não tenha errado nada, não tenha cometido uma falha profissional, a aventura jurídica hoje contra o médico no Brasil, o Brasil é o segundo colocado, só perde para os Estados Unidos nessa questão de demanda judicial, ela é muito grande. E o médico, ele não cometeu nenhuma falha, mas ele vai ser processado e justamente aí entra a questão da justiça gratuita da outra parte que está processando esse médico, que ele não tem o custo inicial, não paga nenhuma custo inicial, está com a justiça gratuita, porém do outro lado está o médico que precisa se defender. E o custo é muito elevado para o médico se defender. Porque ele precisa contratar uma mão de obra qualificada, ou seja, aquele advogado que entenda de direito médico para traduzir tudo o que aconteceu naquela intercorrência, que supostamente o paciente está acusando ele de uma falha profissional, para que o juiz entenda que não entende nada de medicina e consiga julgar aquela ação e verificar que realmente não houve a falha profissional e inocentar esse nosso médico aí que vai ser o segurado desse corretor, tá? Mas uma coisa bastante importante hoje é o corretor que comercializa o seguro de RC profissional, ele precisa primeiramente pensar no próprio seguro dele. Porque muitos corretores vendem esse produto e muitas das vezes eles esquecem, muitas vezes na correria do dia a dia, de se proteger. E proteger de forma adequada. Também não é os R$100 mil que vai protegê-lo caso ele ocorra uma falha profissional com ele. Então, corretor, se você
não tem a sua pólice de seguro de RC profissional, primeiramente faça a contratação da sua pólice de seguro para que você esteja protegido, porque a mesma acusação que o médico sofre de um lado, qualquer cliente seu pode fazer essa reclamação com você. Voltando para o mundo aqui da pólice de seguro, esse seguro, diferentemente do que é uma pólice de seguro de automóvel, diferente de outro tipo de seguro, ele tem a visão aí de proteção de carreira, proteção patrimonial. Então, quando a gente oferta esse seguro, eu estou garantindo para esse médico trabalhe com tranquilidade, para esse advogado trabalhe com tranquilidade, porque se acontecer de realmente ter uma falha profissional ou você ser acusado de alguma falha profissional, a gente pode startar essa apólice para iniciar a sua defesa. E caso aconteça de você realmente ser condenado, não haver a invasão patrimonial daquilo que você construiu no decorrer da sua carreira, porque a apólice, esse risco foi transferido a uma seguradora. Então, ter a apólice de seguro de RC profissional hoje para qualquer tipo de profissional liberal, e o Fábio colocou, são mais de 40 profissões aí que a gente pode atuar, hoje ela é crucial, não é mais o artigo de luxo, tá? Algo que é muito necessário para esse profissional. E a dor principal, vê se eu estou entendendo assim na linha correta, a dor principal é a insegurança jurídica, não só a proteção, mas a insegurança, porque uma coisa é você se proteger do erro, outra coisa é você se proteger da interpretação do outro. É mais ou menos isso? Porque acaba englobando os dois, né? Desculpa, vou pegar a palavra, Fábio. Vai englobar os dois, porque a falha profissional também pode ocorrer. Tá? Então, qualquer profissional liberal aí, está sujeito a falhar, qualquer ser humano. Tá? Então, se acontecer, você está respaldado por essa apólice de seguro também. Mas o que tem acontecido, principalmente no cenário de médicos, é que a aventura jurídica é muito grande contra eles. Por quê? Existia o advogado que a gente chamava antigamente de porta de cadeia, hoje existe o advogado porta de hospital, que ele quer só assediar aquele paciente ou familiar daquele paciente e levá-lo aí a entrar com uma demanda judicial alegando que o médico cometeu alguma falha profissional. Tem intercorrências na medicina que vai acontecer. Então, numa cirurgia pode acontecer várias coisas que o paciente está avisado e muitas das vezes assinou um termo. Só que esse advogado coloca na cabeça que o médico falhou e parte para essa aventura jurídica, pegando o honorário inicialmente desse paciente ou desse familiar e levando ele para essa aventura jurídica. Do outro lado, conforme eu falei, existe o profissional que precisa se defender e aí tem esse custo. Então, a apólice de RC ela vai atuar nos dois momentos, mas hoje, principalmente na carreira de médico, onde está sendo mais acionada é com essa questão de aventura jurídica. Boa. E aí eu queria emendar, entrando na RC for você. Claro. Eu acho que o principal ponto que eu queria entender é o seguinte: qual que é a tese central da RC for você? A gente entendeu que é um mercado promissor em termos de possibilidade de penetração. A gente vai entrar nesses detalhes ainda para o corretor entender, poxa, o tamanho do mercado que ele tem para atender, sim, a viabilidade financeira disso. Mas o que a RC for você entendeu que o corretor precisava nesse mercado? Qual que é a tese central do negócio? Obrigado pela pergunta. Eu sempre gosto muito de falar sobre essa tese porque é um tripé, né? Então, a gente está falando em uma ponta tecnologia, segundo, capacitação, seja treinamento de técnica de venda, treinamento sobre o produto, e o terceiro, apoio operacional, apoio de back-office para a operação do corretor. Quando nós decidimos criar a RC para você, nós tínhamos ali duas pessoas com conhecimentos complementares, Fábio mais na parte de tecnologia, Márcio mais na parte de produto, mas que tinham uma visão muito semelhante no que a RC poderia se tornar. Então, nós ficamos ali pouco mais de um ano, né? Time de tecnologia, time jurídico, time de marketing, montando toda essa estrutura para poder oferecer para o corretor esse tripé. Então, hoje a nossa ferramenta, né, ela se divide em dois ambientes tecnológicos, um CRM para fazer toda a parte de gestão, né, seja cotação, proposta, policy, renovação, inadimplência e controle de sinistro. O segundo ambiente tecnológico, que é um multicálculo poderosíssimo, um multicálculo que pode apresentar até 8 seguradoras, comparativo de coberturas,
atualizado de forma automática, podendo inclusive a proposta ser contratada pelo nosso portal. Então imagina, Diogo, que em média o corretor ele leva de 5 a 10 minutos, dependendo da seguradora, para fazer uma cotação, pensando desde o tempo, conectei no site da seguradora, preenchi os dados do cliente, cobertura, selecionei os capitais, emiti o PDF de 5 a 10 minutos. Se eu faço isso com 3 companhias, levei pelo menos 15 minutos, de 15 a 30. Com o nosso sistema, em 2 minutos ele tem 6 cotações. E o comparativo pronto, personalizado, 100% white label. Um ambiente totalmente seguro com a identidade visual do corretor. Então, a tecnologia veio para fazer com que ele ganhasse tempo, otimizasse o tempo de cotação. Treinamento no sentido de o que é o RC, como fazer oferta, como lidar com objeção, como fazer o comparativo com outras seguradoras e também, muitas vezes, técnica de venda. Né? Então, é importante que o corretor entenda que, principalmente um corretor que acabou de se formar, né, ele teve a capacitação e o treinamento dele na Funenseg, teve ali a certificação dele, mas muitas vezes ele não conseguiu aprofundar num produto específico. E isso que a gente entrega para ele são pelo menos 22 anos de mercado, com mais 12 anos de mercado, à disposição para que ele possa sentar na frente de qualquer cliente e fazer a distribuição e fazer a oferta. É muito comum no nosso dia a dia, né, Márcio, a gente ir para reuniões com um cliente final como especialista do produto, né, dando apoio para aquele corretor. Então, essa parte de capacitação ela é super importante para transmitir conhecimento para o corretor e deixá-lo apto a falar com o seu cliente final. E o apoio de back-office, os 3 pilares são importantes, mas eu diria que o pilar do apoio de back-office talvez seja o mais relevante para aquele corretor que não tem um grande time operacional, para aquele corretor que acabou de entrar no mercado, porque aquele corretor que acabou de entrar no mercado, ele precisa se preocupar em captar lead, em fazer a venda, em implementar a venda, em fazer a cobrança, em fazer a regulação do sinistro, em fazer a renovação. Então imagina, muitas vezes 1, 2 funcionários, ele não consegue fazer tudo isso. E o nosso apoio operacional permite com que ele tenha, né, com a RC for Você, todo o controle de renovação, todo o controle de inadimplência, toda a parte de regulação de sinistro, além do cadastro nas companhias. Muitos corretores imaginam que é só chegar numa companhia e fazer o cadastro para começar a distribuir aquele produto. Muitas vezes a seguradora ela não vai fazer o cadastro daquele corretor, porque ele não tem perfil, porque ele não tem produção, porque ele ainda não tem uma história na corretagem de seguros. E com o apoio da RC, você consegue ter acesso a todas as companhias que operam com o seguro de responsabilidade civil no mercado. Então, eu diria que esse tripé é o que realmente sustenta a nossa operação, né? E aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras questões, tanto da parte de tecnologia como da parte de treinamento. Perfeito. Eu queria te ouvir em relação a isso, Márcio, mas talvez a palavra-chave, então, seria entregar facilidade através da tecnologia, da assessoria e do treinamento para o corretor focar em vender. É por esse caminho que a RC for Você entendeu essa solução para o corretor? É por esse caminho. Vou voltar à minha fala inicial com a pessoa que me introduziu no seguro, onde ele já tinha a visão da venda consultiva, que é o seu Mário Tomoyosi, que eu citei um pouco atrás ali na minha fala. Então, o que o Fábio trouxe aqui nas palavras dele a gente uniu, onde foi o conhecimento de uma área de experiência de mais de 22 anos no mercado, e obrigado, Fábio, por entregar a minha idade. Eu vi que vocês estavam tentando não falar, mas tudo bem. Parece. Mas faz parte aí do negócio também, e o mercado já sabe aí também, mas sim a parte de tecnologia mais a venda consultiva. O cliente hoje ele busca por isso. Então, aquele corretor que tem todo o apoio da RC, ele consegue performar porque a gente procurou entender qual era a dor que esse corretor tinha em relação ao ramo de RC profissional, e como o Fábio colocou, muitas das vezes, como na faculdade, a gente passa por uma área rapidamente, por um ramo da sua carreira rapidamente, não se aprofunda, ou quando só vai se aprofundar, se tornando aí o especialista. Então, como eu falei, eu busquei esse mercado, busquei essa carteira,
conseguir ganhar aí muita bagagem dentro dessa carteira e cumprir com o que o seu Mário me pediu, que é sempre leve o conhecimento, transmita o conhecimento que eu estou te entregando para que os demais possam aprender. E esse é o intuito do RC. Não é só fazer a corretagem, mas levar o RC e aí de forma consultiva e também entregar a esse corretor conteúdo onde minimamente, se ele fizer uma leitura do nosso comparativo, ele consegue já conversar com o seu cliente final e entregar de forma consultiva o que o cliente está pedindo para ele. Perfeito. E eu queria entender essa jornada de construção, porque eu imagino que qualquer decisão de criação de um novo negócio, ela gera uma insegurança, gera uma sensação de será que isso vai tracionar realmente ou não? Eu queria entender se teve algum momento de inflexão, talvez, de será que isso vai realmente tracionar como eu estou imaginando? E queria que você emendasse, Fábio, nos números de hoje. Como é que a RC for você tem tracionado? Como é que tem sido essa aceitação da tecnologia, da plataforma multicálculo, da assessoria, dos treinamentos? Queria entender essa jornada aí, se teve algum momento de inflexão e como é que estão os números hoje, efetivamente. Perfeito. Bem, eu acho que um momento importante da nossa jornada foi ali em fevereiro, março de 2022, quando depois de pouco mais de um ano, né, de empresa aberta, sem operar, porque a gente estava ainda, né, criando as raízes, desenvolvendo o sistema, desenvolvendo marca, desenvolvendo todo o nosso modelo de negócios. A gente teve ali no início de 22 uma primeira versão do sistema pronto. E aí eu falei, Márcio, chegou a hora de falar com as companhias para conectarmos a nossa ferramenta à ferramenta das companhias. São as APIs, né, para que a gente possa ter o processo automatizado e cada vez mais rápido e dinâmico. A gente já sabia, obviamente, quais seriam as seguradoras que a gente iria trabalhar no primeiro momento, seriam 3 companhias. E falei assim, mas eu quero que você me leve na seguradora que tem o melhor produto, independente se são essas 3 ou não. E aí ele falou, a seguradora é essa daqui. A gente conseguiu marcar uma reunião com a seguradora, apresentamos, né, primeira reunião, apresentação, todo mundo ali nervoso, né, vai dar certo, não vai dar certo, e quem é de TI sabe que toda apresentação de sistema tem um bugzinho, né? Um ano chocando, filho, né? Exatamente. E a apresentação, ela fluiu super bem, diretor de produtos, pessoal do comercial na companhia. E aí eu falei assim, e aí, o que você achou? Pô, gostei muito. Como que a gente pode ser parceiro? Eu perguntei. Ele falou, a gente pode ser parceiro dessa e dessa forma. Eu falei, perfeito, pra gente tá ok. Eu só preciso agora conectar as nossas ferramentas. Então eu preciso que você me libere a sua API para que a gente possa fazer ali a conexão. E aí foi quando ele falou assim, olha, nós não temos API para esse produto. Eu falei, mas pô, como assim, né? Você é multinacional? Ele falou assim, não, a gente não tem API. E a gente tentou ali de várias formas, né, convencê-lo que era um mercado, e ele sabia disso, né? Um mercado fantástico, que a gente poderia em poucos anos ali ter a maior operação dentro da companhia, mas acabou que a gente ganhou a primeira ducha de água fria, não saindo da companhia com a informação que a API existia, e foi aí que a gente teve que voltar e repensar o nosso modelo de negócios para que ele pudesse trabalhar de forma automática, mesmo sem as APIs. Então, a partir daquele momento, fevereiro, março de 2022, a gente começou a falar com outras companhias, até que a gente conseguiu fechar no primeiro momento as 3 companhias que a gente iria operar, né? Uma delas com API, outras 2 em um outro modelo de tecnológico, né? Tendo as informações 100% precisas dentro do nosso sistema, mas foi um ponto importante ali que a gente sentou, voltou para o escritório e falou assim, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Então, acho que isso para mim foi bem marcante, tá? Ou seja, nós estamos preparados totalmente 100% tecnológicos, com as nossas APIs, podendo ser conectados em qualquer ferramenta, mas as companhias não estão preparadas. Muitas delas não estão preparadas. Então, acho que isso é importante, né, que o corretor saiba. As empresas mais jovens, as empresas que estão nascendo já com tecnologia, né, uma grande tecnologia embarcada, elas estão preparadas, mas nem sempre a companhia está. E com relação aos nossos números, né, a gente está agora entrando no terceiro ano de operação.
Nós emitimos no ano passado 9,5 milhões de prêmio para seguro de responsabilidade civil profissional. A gente está batendo 950 milhões de capital segurado, né? Então, provavelmente esse mês a gente deve bater aí 1 bi de capital segurado sob gestão. Isso para a gente é um marco, né? Assim como a gente brincou, né? Primeiro mês a gente vendeu 5 apólices, assim, meu Deus, a gente vai passar fome, vai queimar todo o patrimônio. Aí, segundo mês, aí quando a gente fez ali, primeiro mês com 100 apólices, foi uma festa, né? E, pô, então, são marcos importantes e a gente sempre lembra desse número das 5 primeiras apólices. A gente tem hoje pouco mais de 500 sites, né, no ar, 500 parceiros que podem distribuir, né? Alguns parceiros têm mais de um site porque tem operações híbridas, mas são mais ou menos 500 sites no ar. A gente já está em 17 estados, né? Esse ano a nossa intenção é poder estar em todo o território nacional. A gente tem alguns roadshows, né, programados para o primeiro semestre, para poder ir para estados estratégicos, né, principalmente estados do Norte e do Nordeste, que a gente percebe que tem ali muito potencial e que ainda está sendo pouco explorado. Nós temos hoje, nós nascemos, acho que vale a pena informar, né, nós criamos o projeto com 3 profissões, pensando na área da saúde: médico, dentista e veterinário. Esse era o nosso pensamento. E a gente ficou assim por 1 ano. Só que a gente percebeu que o mercado, o corretor, começou a pedir e demandar outras profissões. Então, hoje, entre pessoa física e jurídica, já são 14 profissões que o corretor ele pode, né, atuar no nosso multicálculo. Até o final do ano, a expectativa é que nós tenhamos 20 profissões. Então, hoje são 14 profissões, são 8 seguradoras, sendo que são 13 seguradoras, sendo que dessas 13 seguradoras, 4 nós temos um modelo de assessoria, sendo que existem outras 3 negociações em andamento já para esse primeiro semestre de 2026. Então, a gente tem muito trabalho para fazer nesse primeiro semestre, né? A gente está aumentando o time, está investindo em tecnologia, e tecnologia assim, né? Você sabe, Diogo, a gente terminou 1 mês de desenvolvimento, no mês seguinte já tem coisa nova para poder desenvolver, e eu acho que a gente está muito focado agora na questão da segurança, né? E isso, corretor, eu acho que é muito importante vocês saberem. Além do nosso sistema ser 100% white label, 100% responsivo, você tem total controle de todas as cotações propostas, apólices, renovações, inadimplência e sinistro da sua carteira. E toda a nossa base de dados, ela tem 2 camadas de proteção, ela fica em servidores super robustos, a gente atende todas as normas da LGPD, então isso é muito importante. O seu cliente, ele é seu. O que nós realmente fazemos é dar apoio para que você possa tocar a sua operação. Então, nós temos um contrato de confidencialidade, toda a parte jurídica legalizada, então isso é muito importante que você saiba. A gente gosta de reforçar muito esse ponto da segurança da informação. E que o objetivo no final é ser um parceiro de valor para o corretor, né? Não enfim, uma competição, na verdade, é um estímulo para o corretor poder fornecer. Exatamente. Primeira dica, eu vou aqui falar algo que um dos meus sócios fala. Quem não sabe dividir, não sabe multiplicar. Isso vocês precisam realmente entender. Por que eu estou falando isso? A RC, ela atua como plataforma. Mas nós temos vários corretores parceiros que fazem parceria com corretores que não entendem ou não podem ou não querem trabalhar com RC. Então, nós temos muitos corretores que são focados no seguro saúde ou no seguro de vida que fazem parceria com outros corretores para a oferta do RC na carteira do vida ou na carteira do saúde. Está ficando dinheiro na mesa. Então, vocês podem, os corretores, eles podem procurar outros corretores que são especialistas em RC, em garantia, em diversos outros ramos para atender aquele cliente, porque realmente está ficando muito dinheiro sobre a mesa, né? Então, quem não sabe dividir, não sabe multiplicar, e se amanhã, depois de 1, 2 anos de operação, ele entender que ele já tem ali um volume bacana de apólices com aquele parceiro, aí sim ele pode criar uma área para aquele nicho dentro da corretora dele. Mas no início, se eu tivesse que hoje começar uma operação com a RC, eu não montaria um time próprio.
eu teria ali um parceiro por um período para poder entender, me capacitar, entender como o mercado funciona, para depois sim colocar foco em uma área dentro da minha corretora. E eu imagino que esse momento de tração seja muito importante, né? Se for você, ela entra não só com tecnologia, mas com know-how, né? Às vezes o que vai demorar 5 anos para o corretor atingir, ele atinge em 6 meses. Sim. E eu queria te ouvir um pouco, Márcio, em relação a como vocês enxergam o papel da RC for você perante o mercado em termos de educação. Os corretores, alguns corretores acham o seguro de responsabilidade civil um pouco complexo, um pouco técnico demais. Sim. Né? E a RC for você vem com esse viés de treinamento. Eu queria ouvir sua opinião sobre qual é o papel da RC for você perante o mercado nesse quesito de educação. Vocês têm uma visão de realmente difundir o seguro RC para o mercado todo? Vocês enxergam a RC for você com esse papel perante o corretor? Sim, totalmente. Esse é um dos princípios da RC, levar o conhecimento aí ao corretor, para que traduzir de forma mais simples aí para ele o que é o RC e o que tem de oportunidade no mercado a respeito desse nicho de seguro, tá? Então, quando eu e o Fábio decidimos criar a RC para você, o principal objetivo da RC é vamos levar o conhecimento, porque quando eu entrego o conhecimento, eu estou capacitando aquele corretor de fazer a venda para o cliente dele de forma correta e evitando que ele tenha aí uma reclamação de sinistro que a gente citou um pouquinho lá atrás, tá? Então, a RC sempre vai levar esse conhecimento, sempre provocar treinamento, sempre trazer informações quentes do mercado aí a respeito do nicho do RC profissional. Recentemente a gente teve um novo marco aí da lei de seguros, movimentou bastante o mercado, então a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa movimentação e o porquê se está exigindo ainda mais conhecimento desse corretor. Obviamente que o corretor às vezes está nichado em uma carteira como saúde, como vida que o Fábio colocou, mas tem cliente e está ficando dinheiro realmente na mesa quando ele não oferta. E o principal, quando ele não oferta esse tipo de seguro, ele está deixando uma janela aberta para que outro oferte esse tipo de seguro e possa depois levar os demais seguros que ele tem com esse cliente. Então a RC ela está com esse papel, dar a mão a esse corretor para capacitá-lo, treiná-lo e até mesmo entregar esse multicálculo e o comparativo de forma bem simples e objetiva, direto ao ponto. A gente quer ir direto ao ponto, tanto o corretor como o cliente final ele consegue entender através do nosso comparativo o que é o seguro, o que tem de cobertura, quais são os comparativos de uma seguradora para outra e tomar a decisão. Então, aquele vai e volta de informação, vai e volta que levava muito tempo e esfriava a venda, isso já não acontece mais. É possível ter uma entrega mais rápida. A RC sempre vai fazer isso, sempre vai construir o melhor para que esse corretor se capacite e tenha o maior conhecimento possível e de forma bem transparente. A RC ela quer ser a parceira do corretor. A gente não está ali para pegar a sua carteira, conhecer a sua carteira e trazer esse cliente para a gente. Não, a gente quer ser seu parceiro. Você é parceiro nosso do começo ao fim e onde a gente puder te apoiar, a gente vai apoiar você, corretor parceiro. Acho que é importante, né, só reforçar um ponto e trazer aqui uma história curtinha. Quando nós criamos a empresa, o nosso foco foi o corretor de seguros. E não podia ser diferente. Por quê? Corretor de seguros, hoje, se não me engano, mais de 130 mil corretores no Brasil. E o corretor ele tem acesso a clientes das mais diversas classes sociais, dos mais diversos segmentos. Porque a gente poderia ter criado um projeto e ir para a área de bancassurance, a gente poderia ter criado um projeto para a associação, poderia ter criado um projeto para falar com os escritórios de investimentos, mas a gente queria realmente focar, no primeiro momento, no corretor de seguros. Quando a gente estava já com o projeto caminhando, andando, nós fizemos a nossa primeira rodada com parceiros em Belo Horizonte. Né? Nós temos muitos parceiros em Belo Horizonte, parceiros que distribuem muito. Né? O mercado de o mineiro, né? Ele tanto para seguro de vida, os caras são fera, RC também, temos parceiros lá que distribuem muito. Então nós fizemos ali uma primeira rodada e um dos corretores que estavam presentes em uma dessas reuniões também era assessor de investimentos.
E aí, ao final do treinamento, da apresentação, ele nos procurou e falou assim, cara, vocês deveriam falar com o escritório de investimentos também. Eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou assim, há poucos meses, um escritório que eu atuo, um cliente médico recebeu um processo e ele foi condenado e ele teve que resgatar quase 800 mil reais dos investimentos para poder pagar a indenização. E naquele momento a gente falou assim, poxa vida, ele tem razão. E foi aí que a gente começou a ampliar, né, essa conversa com os parceiros. Então, hoje a gente tem corretores de seguros, escritórios de investimentos, associações, sindicatos, como parceiros que podem distribuir. E esse ano, né, nós já temos 2 bancos que vão começar a utilizar, um mais focado no digital e o outro no modelo tradicional, né, usar a nossa ferramenta para fazer a oferta para a sua carteira de clientes. Então, eu diria que, reforçando o que o Márcio falou, nós queremos realmente ser parceiro do corretor para que ele possa aumentar o seu faturamento, aumentar os seus ganhos, mas principalmente blindar o cliente. Porque se você não está falando de RC com o seu cliente, alguém está falando. E esse outro corretor pode levar o Vida, pode levar o Saúde, pode levar o seguro de carro, mas principalmente esse cliente ele pode voltar para você, falar que ele recebeu um processo e você não fez a oferta do produto para ele. Então, pense bem no que você pode estar deixando de oferecer para o seu cliente. Boa. Esse primeiro episódio foi para a gente contextualizar um pouco do mercado e um pouco da RC for você. E aí, caminhando para as 2 últimas perguntas, eu queria te ouvir, Fábio, qual que é a visão de longo prazo da RC for você? O que vocês imaginam vendo essa possibilidade de penetração no mercado que nós ainda temos e o que vocês imaginam para a RC for você? Porque eu vejo que, além desse podcast atingir o corretor, ele também atinge o mercado, as seguradoras, enfim, uma visão ampla do mercado de seguros. O que a RC for você projeta para o futuro? Perfeito. Bem, vou dividir aqui em 2 respostas. Primeiro, pensando no nosso parceiro, corretor, escritório de investimentos, associações e entidade de classe. Produto que ainda tem baixa penetração, muita possibilidade de crescimento, um LTV super longo. Imagina que a vida útil de um médico profissional falando são de 30 a 35 anos. Imagina que você consiga fazer a oferta e a venda do produto quando o médico está com 10 anos de formado. Ele ainda vai ser seu cliente por pelo menos mais 25 anos. Então, você tem um produto que tem um LTV super longo, é um produto que gera uma remuneração super importante, né? Ele tem um custo-benefício muito alto, então ele não tem um prêmio tão alto se comparado a outros produtos por tudo que ele entrega. Então eu acho que é um produto que pode complementar muito bem a receita do cliente, do nosso corretor, e ele muitas vezes é um produto para abrir portas. Como eu te falei, nós temos muitos parceiros que são focados no seguro de vida, muitos parceiros que são focados no saúde. E às vezes o RC ele é um produto que abriu a porta para aquele corretor falar do produto que ele pode, do principal produto da corretora dele. Nós vamos finalizar o ano, como eu te falei, com 20 profissões. Nós temos aí mais 2 seguradoras que nós teremos assessoria ainda no primeiro semestre. Mas o que a gente projeta para 5 anos 26 e 27, ainda foco muito grande no RC, mas a partir de 28, olhar para o garantia e olhar para o D&O no mesmo modelo tecnológico que nós temos do RC. Então, a gente quer consolidar o RC pessoa física, o RC pessoa jurídica dentro da nossa plataforma e depois ir para esses outros 2 produtos. E segunda parte da resposta, com relação principalmente às seguradoras, né? No passado, nós conversamos com muitas seguradoras estão nos buscando para fazer algum tipo de consultoria, para falar se o produto dela está bem enquadrado ou não no mercado, ou até mesmo entendendo como a nossa tecnologia de distribuição. A jornada ela é muito fluida, né? Como eu te falei, em 2 minutos, aquele cliente, aquele corretor, ele faz a cotação e tem um comparativo, né? O site das companhias, o sistema das companhias, ele pede muitas informações que não são relevantes para a precificação. Ele pergunta o CEP, ele pergunta muitas vezes dado que para o corretor não importa. Então, as seguradoras estão
olhando para o nosso sistema e fazendo ajustes nos sistemas da companhia. Então, a gente percebe que a nossa empresa está ajudando o mercado a evoluir, tanto em termos de produto como em termos de tecnologia para essa distribuição para o corretor. Perfeito. E, Márcio, para finalizar, eu queria que você também projetasse essa questão de futuro, talvez se a gente pudesse deixar uma mensagem para vocês revisitarem daqui a 5 anos. O que você projeta para a RC For Você por médio e longo prazo? Eu projeto para a RC a médio e longo prazo o sucesso dentro da carteira de RC profissional, porque, como a gente colocou desde o início, a gente está preocupado em levar o conhecimento, e quando você entrega o conhecimento e forma pessoas do outro lado, a resposta e aí o bônus que a gente recebe é um mercado aí muito preparado para atender os seus clientes, tá? O principal objetivo nosso é formar esses corretores, torná-los especialistas, e aí quando a gente está levando o RC, caminhar também para linhas financeiras, porque são produtos que trazem uma boa remuneração e precisa de capacitação do corretor. Então, aquele corretor que trabalha com a carteira de automóvel, ele pode continuar trabalhando, mas é um mercado muito concorrido, onde ele tem uma baixa remuneração. Então, aprender um produto novo, aprender algo que tem uma remuneração melhor e entregar de forma consultiva ao cliente, esse é o principal objetivo da RC, e com certeza todos os parceiros que entrarem aí dentro da nossa plataforma, ele vai ser bem acolhido, vai ser bem preparado e vai fazer a entrega que aquele cliente final dele espera aí na questão do seguro. Perfeito. Márcio e Fábio, esse foi o primeiro episódio do podcast da RC For Você, em breve com um nome que será desenvolvido ao longo das conversas. Sim, sim. Né? Mas obrigado por compartilhar, né, essa experiência. Eu acho que isso, em alguns momentos, até poderia ficar entre vocês, mas vocês resolveram realmente montar um negócio que beneficia a vida do corretor. Então, obrigado por compartilhar e desejo muito sucesso na RC For Você, no podcast e tudo que vier pela frente. Obrigado. Muito obrigado. Corretor, esse foi o primeiro episódio do podcast da RC For Você. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.